As maiores ondas já capturadas por câmeras, o poder da natureza como você nunca viu. Você já ouviu falar de ondas gigantes que surgem do nada e podem engolir cidades inteiras? Já imaginou como seria estar diante de um paredão de água com mais de 30 metros de altura? Pois bem, hoje vamos te mostrar as maiores ondas já registradas por câmeras. Desde recordes impressionantes no surf até fenômenos assustadores em alto mar, você vai conhecer histórias reais que provam que o oceano ainda esconde segredos assustadores. E olha, o que vamos te mostrar aqui não é para os fracos. Então se prepare, porque esse vídeo está repleto de cenas impressionantes e curiosidades inacreditáveis. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque agora vamos mergulhar no mundo das ondas colossais. Nazaré, o lugar das maiores ondas surfadas. Se existe um lugar no mundo famoso por suas ondas monstruosas, esse lugar é Nazaré, em Portugal. O segredo por trás dessas ondas inacreditáveis está no Canhão de Nazaré, um desfiladeiro submarino com mais de 5.000 metros de profundidade que amplifica as ondas do Oceano Atlântico. Foi aqui que aconteceu um dos maiores feitos da história do surf. Sebastian Seldner surfou uma onda de 26,21 metros em 2020, garantindo o recorde mundial. Agora imagine, estar no meio desse paredão de água, sentindo a força brutal do oceano. Qualquer erro pode ser fatal. Muitos surfistas precisam de jet skis para serem resgatados rapidamente, porque uma queda pode ser o fim. Mas Nazaré não é o único lugar do mundo onde as ondas desafiam os limites humanos. O que faz uma onda ser gigante? Antes de vermos as maiores ondas já capturadas, precisamos entender o que faz uma onda se tornar um verdadeiro monstro. Tudo começa com 3 fatores principais. O vento, quanto mais forte e constante, maiores as ondulações. A profundidade do oceano, locais com desníveis abruptos no fundo marinho criam ondas gigantes. Correntes e tempestades, sistemas climáticos extremos geram ondulações colossais. Mas existe algo ainda mais assustador: algumas dessas ondas surgem sem qualquer aviso, e é aí que começam os relatos de ondas rebeldes capazes de destruir navios inteiros. Agora que já sabemos como elas se formam, é hora de ver essas gigantes em ação. Jaws, o monstro do Havaí. Enquanto Nazaré tem as ondas mais altas, Jaws, no Havaí, é conhecido por suas ondas violentas e tubulares. A cada inverno, ondas que podem ultrapassar 20 metros surgem de repente, quebrando com força brutal. E aqui vai uma curiosidade: o nome Jaws, mandíbulas, foi dado porque essas ondas parecem engolir tudo que aparece na frente, exatamente como um tubarão gigante. Muitos dos maiores surfistas do mundo já desafiaram essa onda, mas nem todos saíram ilesos. Aqui, a força da água pode fazer alguém ser jogado para baixo e ficar mais de 1 minuto submerso, lutando contra a correnteza. Se você achou isso perigoso, espere até conhecer Mavericks. Mavericks, o perigo escondido. A apenas algumas horas de São Francisco, nos Estados Unidos, Mavericks é uma das ondas mais traiçoeiras do mundo. O problema aqui não é apenas o tamanho, que pode chegar a 24 metros, mas o fundo do mar repleto de pedras mortais. O frio intenso e as correntes violentas fazem desse um dos piores lugares para surfar. Infelizmente, Maverick já tirou a vida de alguns dos melhores surfistas do mundo, provando que o oceano não perdoa erros. Mas as ondas de Mavericks ainda são pequenas comparadas ao que acontece no meio do oceano. As ondas monstruosas em alto mar. Enquanto ondas gigantes quebram na costa e fazem a alegria dos surfistas, algumas das maiores ondas do planeta nunca foram surfadas, porque elas surgem no meio do oceano.
As chamadas ondas rebeldes já foram responsáveis pelo naufrágio de diversos navios e plataformas de petróleo. Essas ondas podem ultrapassar 30 metros e surgem do nada, sem explicação. A primeira vez que a ciência comprovou sua existência foi em 1995, quando uma plataforma de petróleo no Mar do Norte registrou uma onda de 26 metros surgindo do nada em um mar calmo. Agora, qual foi a maior de todas? A maior onda da história, 524 metros. Em 1958, na Baía de Lituia, no Alasca, aconteceu o que pode ser considerado a maior onda já registrada na história. Depois de um deslizamento de terra, o impacto gerou um tsunami colossal de 524 metros de altura. Para você ter uma ideia, isso é quase o dobro da altura da Torre Eiffel. A onda devastou tudo ao redor e ficou marcada como o maior fenômeno oceânico registrado pelo homem. Você já ouviu falar sobre as ondas gigantes que assolam o alto mar e ameaçam até as maiores estruturas construídas pelo homem? Enquanto surfistas buscam as maiores ondas para desafiar seus limites, há outro lado da história que poucos conhecem: as gigantescas plataformas de petróleo enfrentam, diariamente, algumas das forças mais destrutivas da natureza. No meio do oceano, essas estruturas colossais são como fortalezas isoladas, resistindo a ventos furiosos, tempestades avassaladoras e, principalmente, ondas traiçoeiras que surgem do nada. Mas, e se eu te disser que algumas dessas ondas já foram capazes de destruir completamente plataformas de petróleo, afundando estruturas gigantescas e deixando rastros de destruição? Hoje, você vai conhecer as ondas monstruosas que desafiam essas máquinas titânicas, os segredos por trás das chamadas ondas rebeldes, e os incidentes que provaram que, mesmo com toda a tecnologia, o oceano ainda tem o poder de engolir qualquer coisa em seu caminho. O que são as plataformas de petróleo? As plataformas de petróleo são verdadeiras cidades flutuantes. Elas são projetadas para extrair petróleo e gás do fundo do oceano, muitas vezes a mais de 2.000 metros de profundidade. São estruturas que podem pesar mais de 300.000 toneladas e abrigar centenas de trabalhadores por meses a fio, enfrentando condições extremas. Mas se engana quem pensa que elas são inabaláveis. O oceano já provou, diversas vezes, que ele é mais forte que qualquer tecnologia humana. As ondas rebeldes, monstros invisíveis do alto mar. Por séculos, marinheiros contavam histórias sobre ondas gigantescas que surgiam do nada, destruindo navios inteiros em segundos. Muitos acreditavam que essas histórias não passavam de lendas, até que, em 1995, a ciência finalmente provou que essas ondas existem de verdade. Elas são chamadas de rogue waves, ou ondas rebeldes, e são completamente imprevisíveis. Enquanto uma onda oceânica comum tem cerca de 5 metros de altura, essas ondas monstruosas podem ultrapassar 30 metros e possuem uma força destrutiva comparável ao impacto de um meteoro. Agora imagine, uma dessas ondas atingindo uma plataforma de petróleo no meio do oceano, com centenas de trabalhadores a bordo. O dia em que a natureza venceu. O caso da plataforma Ocean Ranger. Em 1982, uma das maiores tragédias da história das plataformas de petróleo aconteceu no meio do Atlântico Norte. A plataforma Ocean Ranger, considerada uma das mais avançadas da época, estava operando normalmente quando uma tempestade inesperada trouxe consigo ondas de mais de 20 metros. O impacto dessas ondas foi tão violento que as janelas da sala de controle foram estouradas, permitindo a entrada de água. Os sistemas elétricos falharam, a plataforma inclinou e, em poucas horas, afundou completamente, matando todas as 84 pessoas a bordo. Esse desastre provou que, por mais avançadas que sejam as tecnologias humanas, a força do oceano ainda pode ser incontrolável. O caso da onda de 26 metros que surpreendeu o mundo. 3 anos depois do desastre da Ocean Ranger, um novo evento assustador aconteceu, mas dessa vez foi registrado por câmeras e sensores. No dia 1º de janeiro de 1995, a plataforma Draupner, no Mar do Norte, registrou uma onda de 26 metros surgindo do nada, provando que as ondas rebeldes eram reais. Até então, os cientistas acreditavam que ondas tão grandes eram impossíveis fora dos tsunamis.
Esse registro revolucionou os estudos sobre o oceano e fez com que todas as empresas de petróleo precisassem reformular suas estruturas para suportar ondas muito maiores do que o previsto. Mas, mesmo com essas mudanças, novos desastres continuaram acontecendo. A tempestade que quase derrubou a plataforma Petrobras 36. No Brasil, um dos casos mais impressionantes ocorreu com a plataforma P-36, da Petrobras, que operava na Bacia de Campos. No dia 15 de março de 2001, uma sequência de explosões internas e um mar extremamente agitado fizeram com que a plataforma começasse a afundar lentamente. Por mais que os engenheiros tentassem estabilizar a estrutura, ela não resistiu e afundou completamente, se tornando o maior desastre petrolífero da história do Brasil. Felizmente, a maioria dos trabalhadores conseguiu escapar, mas o evento mostrou como o alto mar é imprevisível e perigoso. O que podemos esperar do futuro? Depois de todos esses eventos, a indústria do petróleo investiu bilhões em novas tecnologias para proteger plataformas de ondas gigantes. Hoje, as estruturas são mais resistentes, os sistemas de monitoramento são mais avançados e os trabalhadores são treinados para emergências. Mas será que isso é suficiente? Será que o oceano pode surpreender a humanidade com algo ainda mais destrutivo? Uma coisa é certa, as ondas gigantes continuam sendo um dos maiores mistérios da natureza, e ainda há muito que não sabemos sobre elas. A luta constante contra o incontrolável. As plataformas de petróleo são verdadeiras fortalezas no meio do oceano, criadas para suportar tempestades violentas, ventos intensos e o impacto contínuo das ondas. Com estruturas gigantescas e tecnologia de ponta, elas representam o esforço humano para dominar um dos ambientes mais hostis do planeta. No entanto, mesmo com toda essa preparação, o oceano continua sendo um inimigo imprevisível e implacável. O maior perigo não vem apenas de tempestades, mas das ondas rebeldes, formações monstruosas que podem atingir mais de 30 metros de altura e que surgem do nada, sem qualquer aviso. Durante séculos, marinheiros relataram encontros com essas ondas colossais, mas só em 1995, com a famosa onda de Draupnir, a ciência comprovou que elas eram reais. Desde então, as indústrias marítima e petrolífera vêm tentando se preparar para o pior, mas eventos como o desastre da plataforma Ocean Ranger e o colapso da Petrobras P-36 mostram que nem sempre é possível evitar tragédias. Hoje, satélites, boias oceânicas e sistemas de estabilização tentam prever e mitigar os impactos dessas ondas colossais, mas a verdade é que a natureza sempre pode surpreender. No meio do oceano, longe de qualquer terra firme, as plataformas são reféns do clima e das forças que governam os mares há milhões de anos. No fim, o ser humano pode construir estruturas gigantescas e desenvolver as tecnologias mais avançadas para sua força brutal a qualquer momento. As ondas gigantes são um lembrete de que ainda há muito que não entendemos.